Seja muito bem-vindo no canal Destilando Literário. Se você é um apaixonado ou apaixonada por livros, este é o seu novo refúgio literário. Inscreva-se agora clicando no link de inscrição, deixe seu like e ative o sino de notificações para embarcar em novas histórias, conhecer obras fascinantes e trocar ideias sobre literatura. Sua companhia será muito bem-vinda. Vamos dar início ao destilado de hoje. Skull and Bones, America's Secret Establishment por Anthony Sutton. O autor investiga a Ordem de Skull e Bones, uma sociedade secreta da Universidade de Yale, argumentando que esta organização possui uma influência significativa, embora oculta, na história americana e mundial. Sutton baseia sua pesquisa em documentos internos da Ordem que foram doados anonimamente. A premissa central do livro é que uma conspiração existe para usar o poder político para fins inconsistentes com a Constituição dos Estados Unidos. O autor postula que a Ordem, com suas raízes filosóficas hegelianas, utiliza o conflito para criar uma história pré-determinada, buscando um sistema estatista onde o indivíduo encontra liberdade apenas na obediência aos governantes. O livro está organizado em capítulos e uma seção de reimpressões de materiais raros sobre a Ordem. Nos primeiros capítulos, 1 a 3, Sutton estabelece a questão da existência de uma explicação conspiratória para a história recente. Ele discute a metodologia de sua pesquisa, baseada em hipóteses a serem sustentadas por evidências, e critica a historiografia oficial por rejeitar teorias que não se encaixam na linha estabelecida. O autor introduz a Ordem como uma sociedade sênior exclusiva de Yale, com membros selecionados no terceiro ano para passar apenas o último ano no campus com a Skull e Bones, indicando uma orientação para o mundo pós-graduação. Sutton também menciona as outras sociedades sêniores de Yale, Scroll Key e Wolf's Head, sugerindo que elas fazem parte da mesma rede. Ele aponta a escassez de literatura publicada sobre a Ordem, consistindo em apenas 2 artigos ao longo de um século antes da publicação deste livro, que se baseia em material de arquivo inédito. O capítulo 4 foca na composição da sociedade secreta, revelando que a maioria dos membros é da costa leste dos Estados Unidos, predominantemente homens brancos, anglo-saxões e protestantes, descendentes de famílias puritanas inglesas que chegaram à América do Norte no século XVII. A concentração de nomes influentes ao longo das gerações sugere um poder significativo exercido pela Ordem. O capítulo 5 aborda as operações da Ordem, mencionando sua relação com organizações como o Council on Foreign Relations e a Comissão Trilateral. Sutton introduz a ideia de uma cadeia de influência através da qual a Ordem opera. O autor também cita o livro The Anglo-American Establishment de Carol Quigley como uma obra que expõe a contraparte britânica da Ordem, operando de maneira similar. O capítulo 6 trata da manutenção do sigilo em torno da Ordem e menciona Operação Bundy como um exemplo de suas atividades. A segunda parte do livro, intitulada Como a Ordem Controla a Educação, detalha a influência da Ordem no sistema educacional americano. O capítulo 1 desta parte enfatiza que tudo começou em Yale, destacando a influência e o sucesso misterioso da universidade e a lealdade de seus formandos. O capítulo 2 aborda o golpe da leitura Luxey, traçando sua origem com Thomas Hopkins Gallaudet para a instrução de surdos-mudos e sua posterior adoção mais ampla, influenciada por Horace Mann, que tinha ligações com os membros da Ordem. Sutton argumenta que esse método falhou em ensinar as crianças a ler e escrever proficientemente, servindo ao propósito da Ordem de condicionar os indivíduos a serem unidades cidadãs socialmente integradas em um Estado hegeliano absoluto, onde a liberdade reside na obediência ao Estado. O capítulo 13 explora a conexão Illuminati, traçando linhas históricas na educação moderna e discutindo a influência de Johann Herbert, cujas teorias educacionais tinham aspectos hegelianos e eram ligadas aos Illuminati através de Pestalozzi. Embora não haja uma conexão direta estabelecida com a Ordem neste capítulo, Sutton afirma que essa ligação será feita em um livro subsequente. O capítulo 4 examina a influência de Wilhelm Wundt e G. Stanley Hall na psicologia e educação americanas. Wundt, que estabeleceu o primeiro laboratório de psicologia experimental, acreditava que o homem era apenas a soma de suas experiências, sem livre-arbítrio, uma visão que Sutton liga aos objetivos da Ordem. G. Stanley Hall, com ligações com a Ordem e com Horace Mann e Alphonso Taft, cofundador da Ordem, desempenhou um papel crucial na introdução de métodos psicológicos na educação americana. O capítulo 5 detalha a fundação da American Economic Association e o papel de membros da Ordem como Daniel Coe Gilman e Richard T. Lee na promoção de uma visão estatista na economia e na educação superior. A influência da Ordem se estendeu ao controle de fundações como Carnegie e Ford, e à promoção da filosofia educacional de John Dewey, que Sutton argumenta ser hegeliana e focada em preparar o indivíduo para servir ao Estado, em detrimento do desenvolvimento individual. A terceira parte do livro, Como a Ordem Cria Guerra e Revolução, apresenta o capítulo 1 que introduz o conceito de conflito criado e o processo dialético hegeliano como ferramentas centrais para a Ordem alcançar seus objetivos.
Sutton argumenta que a ordem opera através da criação de tese e antítese para gerar uma síntese, que seria uma nova ordem mundial com controle global e um Estado absoluto. O capítulo 2 discute os veículos operacionais para a criação de conflitos. Os capítulos 3 e 4 exploram a criação da União Soviética, tese, e da Alemanha nazista, antítese, como um grande episódio histórico resultante do processo dialético da ordem, com evidências do apoio de Wall Street a ambos os lados. O capítulo 5 examina a continuação desse conflito dialético nas décadas seguintes, especificamente em Angola e China, mostrando o objetivo da ordem de criar uma nova ordem mundial hegeliana. A quarta parte do livro, O Culto Secreto da Ordem, introduz o capítulo 1 que explora a natureza cultual da ordem. O capítulo 2 detalha a organização da ordem, mencionando a formação de clubes anuais de 15 membros chamados Cavaleiros no primeiro ano e Patriarcas depois, além do papel da Russell Trust Association. O capítulo 3 descreve o ritual da ordem, baseado em relatos de invasões e investigações do templo da Skull e Bones em Yale. O capítulo 4 aborda os aspectos satânicos da ordem, mencionando o uso de símbolos como a caveira e ossos cruzados, e possíveis ligações com o movimento da nova era. O capítulo 5 questiona se a ordem também é Illuminati, mencionando similaridades entre os rituais e a fundação de ambas as sociedades em universidades. A parte final do livro apresenta reimpressões de material raro sobre a ordem, incluindo relatos anônimos como uma invasão ao Templo da Ordem em 1876 e um artigo de jornal de 1873 chamado The Iconoclastic, que criticava a influência da Ordem em Yale e seu interesse em controle político. Resumindo, o livro apresenta uma visão da Ordem de Skull e Bones como uma organização secreta com uma agenda hegeliana para moldar a história através do conflito, buscando um controle estatista global. O livro detalha a suposta influência da Ordem em áreas como educação, política e eventos mundiais, baseando-se em uma análise de documentos internos e ligações históricas. A obra levanta questões sobre o poder oculto e seu impacto na sociedade, convidando o leitor a examinar as evidências apresentadas e a considerar a hipótese de uma conspiração na história recente. Que essa leitura te traga novas perspectivas e insights. Aproveite cada página.